Olá, seja bem-vindo ao podcast Endocrino Papers. Aqui lhe mostramos como se manter atualizado em endocrinologia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou Ícaro Sampaio. Eu sou Luciano Albuquerque. Eu sou Eric Trovão. E o tema hoje é grandes erros que podem custar a sua aprovação no TIM. Meus amigos, nós atualmente somos, sem dúvida, experts no que se refere em aprovação na prova de título de especialista em endocrinologia e metabologia. Esse ano, 60% dos aprovados no TIM foram nossos alunos. É um número muito expressivo, não tem como negar isso. E esse tempo que a gente tem se dedicando a estudar a prova, acompanhar o processo dos candidatos, durante a preparação, até fazer essa prova, nos permite identificar alguns erros que muitas vezes custam de fato a aprovação no TIM e que se repetem com muita frequência. Então a gente está aqui para comentar esses erros e mostrar um caminho para que nossos alunos, nossos seguidores possam superá-los. O primeiro erro está relacionado com a forma de estudo. Então, é aquele aluno que, falando do nosso curso extensivo, ele assiste todas as aulas, ele lê o livro, muitas vezes lê artigos, lê diretrizes, mas não resolve questões. Quando chega lá no módulo do curso, ele pula o pós-teste, ele não resolve os simulados, ele não olha as provas de anos anteriores. E isso pode ser um grande problema, Sim. Que vai levar a pessoa não saber o que importa do que ele está estudando. É importante saber filtrar. É muita informação. E quando você vê as questões, repete, vai fazendo esse treinamento anual, vendo questão de cada ano, você vai vendo que se repete ali. Então, por exemplo, dando um exemplo de uma área que eu dou, que é a de endocrinologia feminina, terapia de reposição estrogênica na mulher na menopausa. Então, você lê no livro, vê numa diretriz, dizendo que você não pode associar, por exemplo, paroxetina com tamoxifeno numa mulher para tratar fogacho. É aquela coisa que pode passar batido se você está só lendo o livro e ficou lá no rodapé. E aí você, quando vai resolver as questões, vê que aquilo se repete, que cai um ano, cai no ano seguinte, cai no outro ano. Aí você fixa aquilo, foca, e como tem uma grande chance de cair de novo, você vai acertar. Então você tem que direcionar o seu aprendizado. Não pode ser ler tudo que existe sem saber dali o que é que tem mais probabilidade de cair na prova. E aí os módulos já são organizados para lhe dar já essa dica, A gente tem acesso imediato a essa primeira prova, a prova mais recente, para saber o que é que caiu mais agora. Mas todos os módulos, no final, vai ter aquelas questões específicas daquela área que é para você dar uma revigorada nesse treinamento. E quando chegar mais para o final, que você teoricamente já incorporou todo o conteúdo, aí vem todas as provas seguidas para você realmente voltar a treinar em relação ao que está caindo diretamente na prova. Então, essa sequência tem que ser feita. Você tem que ter o conteúdo e tem que ter as questões para você realmente ver como aquilo ali foi aplicado, Isso. Por mais que a gente tente direcionar, a aula é para ter um conteúdo mais geral e as questões tem um coisa mais direcionado. Tem que ter as duas coisas. Você vai estudar e você vai resolver a questão. Tem aquela questão do tipo de aprendizado também. Quando você está ali assistindo a uma aula ou lendo o livro, é um aprendizado passivo. Você está só recebendo aquela informação. Isso. Recebendo Eric falando lá sobre terapia hormonal na menopausa, Luciano falando sobre obesidade. Aí você vai ler no livro e vai capturando informações. Está recebendo. Quando você olha para uma questão, olha para um caso clínico, vê o que ele pede, tenta lembrar daquilo que você estudou, daquilo que você viu na aula, vai responder, é um aprendizado ativo. Você está colocando para fora aquilo que você aprendeu, aplicando aquilo, fixando melhor, vendo talvez algum ponto que passou despercebido na hora que você assistiu a aula, que você talvez não gravou tão bem e que agora você vai relembrar na hora de resolver a questão. Isso é um treinamento. Ativo. Isso é um treinamento. Porque assim, não é... mas no outro ano caiu uma questão que perguntou uma coisa diferente. Tá, ok, mas você tá treinado a esse aprendizado ativo. Você tá treinando a aplicar o que você aprendeu, ou que você memorizou, ali na hora de fazer a prova. Seja uma questão aberta, seja uma questão fechada. A prova ela não terá só questões inesperadas e também não vai ter só questões manjadas. É um misto disso. Então você tem que saber otimizar o seu tempo e naquelas questões que já são esperadas, tem questão que você bate o olho na primeira frase do enunciado, você já sabe o que ele vai pedir. Isso. Então é essa questão que você tem que ser rápido. E você só vai tempo, conseguir ter essa agilidade se estiver resolvendo muita questão. Isso. Ok, então esse é o primeiro erro.
Segundo erro é o contrário. É aquela coisa, né? A gente não pode ficar nos extremos. É o aluno que resolve muita questão, mas ele não assiste às aulas. Então ele tenta aprender tudo realmente só pela resolução de questões, ele não dá uma olhada no livro, ele não olha a diretriz. Então ele tenta absorver todo o conteúdo baseado em questão e resolução de questão. Isso é outro problema, Isso né, é como eu Eric? disse, tem que ter as duas coisas. Porque assim, vai cair coisa na prova que nunca caiu antes. Porque se não for uma coisa muito viajada, porque também, claro, vai ter aquela viagem ali que ninguém vai saber responder. Mas se não for uma coisa muito viajada, se você lê o mínimo, se você estudou, assistiu às aulas, vai ter aquela informação ali, na maioria. Claro que não tudo, mas tem umas informações gerais, às vezes de fisiopatologia, de mecanismo de ação de droga, que nunca foi pedido e que vai cair, você assistiu a aula, você leu, tem a maior chance de acertar. Então também se ficar só focado nas questões, você pode errar alguma questão, deixar de responder por não ter absorvido aquele conhecimento previamente. Diabetes pode acontecer isso. Patrícia, ela tem umas aulas assim importantes sobre classificação etiológica do diabetes. E aí a gente tem aqueles tipos de diabetes que sempre caem, né? Diabetes pós-transplante, diabetes tipo MOD. Quem resolve só questão vai focar muito nessas formas de diabetes. Mas de repente pode cair uma questão de diabetes mitocondrial, Isso, que já não caiu caiu, uma vez. mas que não caiu recentemente. E aí, se você não está assistindo às aulas, você deixa passar e erra a questão, né? E erra o assunto. Fibrose cística, né? Ali você, nunca tinha pedido antes, caiu esse ano, não foi? Diabetes secundária à fibrose cística. Sim. Mas se você leu no livro alguma coisa, às vezes aquilo já pode lhe ajudar na hora da prova. Sabe um pouquinho o mecanismo da coisa, né? E às vezes até isso, você diz assim, sempre cai o MOD, mas na questão sempre cai o MOD, a mutação em relação ao que você vai fazer, né? O tipo de mutação em relação ao MOD, a genética. Aí, de repente, ele bota uma coisa do quadro clínico do MODES, tratamento. Você passa batido porque você só bitolou ali na genética. Isso, ficou só respondendo as questões que só pedia a parte genética e esqueceu o resto. Tem que ter um pouquinho mais de... A gente pega os temas principais e vê essas correlações das outras coisas que, às vezes, é a sensação do professor em o que é que ele acha que é importante dali, né? A gente já dá uma filtrada, mas tem que pegar. Então, o estudo, ele inclui assistir às aulas completas. Se ficar algum ponto em dúvida, repete, assiste novamente e resolver a questão. Principalmente assim, a gente tem que criar esse calendário e a proposta do curso é criar o calendário, né? O extensivo supostamente vai lhe dar mais chance, você vai ter mais tempo de treinamento, você vai passar pelos conteúdos todos para chegar nas questões. Eu já tenho um conteúdo e vou focar na questão, tá em cima da hora, aí é lógico que a gente vai chegar né? Vai chegar muito em cima do tempo da prova, tudo bem. Não daria tempo. Mas agora, assim, você tendo aí 6 meses para a prova, então temos tempo de ver os tópicos com calma, ter uma bagagem, ter um conteúdo, até para quando cair alguma coisa diferente, você ter essa associação, né? Ter o raciocínio da... A própria forma que a gente coloca o curso já ajuda a esses dois pontos, né? Você ter o conteúdo e você ter as questões, porque no final... né, de cada módulo você tem as questões, então já está dando para você aí de mão beijada as duas formas de estudar. O terceiro erro a gente também vê com muita frequência, que é o aluno que se perde com o conteúdo que não é cobrado na prova. Eu acho que está chegando tanta informação para ele ao mesmo tempo, e assim, o cara também está atendendo, né? Ele está estudando, ele é estudante, mas ele também é médico, faz atendimento em endocrinologia e muitas vezes se interessa, quer saber mais sobre um tema, quer se aprofundar em algo que não vai ser cobrado na prova. A gente tem que ter em mente que para um assunto ser cobrado na prova, ele tem que ter um mínimo de consenso, né? Uma evidência razoável, porque senão a banca não vai poder cobrar aquilo numa avaliação para título de especialista. Exatamente. Então não vai se perder com uma coisa para a qual não há consenso, né? algo polêmico que não vai ser cobrado. Isso. Eu recebi uma dúvida há um tempo de um aluno que queria saber como fazer a prescrição de T3. Aí veja, a SBEM não recomenda a prescrição de T3, né? O consenso que há atualmente é que deve ser melhor estudado, o consenso é esse. Por mais que haja alguma sociedade em algum lugar do mundo que indica T3, isso não vai ser cobrado na prova do TIM. Se você direciona sua energia para estudar a prescrição de T3, que não vai ser cobrada, você certamente está deixando de estudar algum outro assunto que vai cair na prova. E tem que ter um cuidado, que eu já vi também o pessoal falando esse ano, porque ficaram muito assustados com a prova de 2023. Mas caiu tanta coisa assim que ninguém esperava, então tem que estudar tudo no mundo. Ninguém vai conseguir estudar tudo no mundo, né? E se você não souber direcionar esse estudo,
Você vai se perder. Se você se perder, já era. Você não vai passar porque você quer saber como é que se prescreve T3, algo que não tem aqui. Eu começar a querer saber como prescreve toda droga. Por exemplo, vou dar um exemplo da área que eu dou, de hipoparatiroidismo. A gente tem análogo de PTH que é usado lá fora, não tem no Brasil. A probabilidade deles pedirem para você prescrever uma droga que tem no Brasil é muito... vamos decorar a dose, como é que prescreve. Não vejo necessidade. Né? Então, se você vai atrás de muita coisa fora de realidade da gente, vai ter maior chance de se perder. A gente não tem como guardar tudo também. É impossível. Então, se você vai guardar essa informação, você está deixando de guardar uma ou outra importante. A E tem verdade muito essa. maior probabilidade de cair na prova. Mas aí tem duas lições importantes, né? Uma, você não vai saber tudo. Você não precisa saber tudo para passar na prova, você precisa acertar 70%. Vai ter os 25%, 30% que você pode errar. Você não precisa ter a maior nota do TIM, né? Então, assim, esse conteúdo, como a gente está colocando aqui, às vezes você vai perder tempo, vai perder o foco, às vezes até um negócio que lhe interessa, você vai pesquisar alguma coisa e vai perder um pouquinho o raciocínio em relação àquilo. De repente, às vezes até essa informação a mais pode lhe atrapalhar, como você deu o exemplo do T3, em relação a outros conteúdos. Você pode pensar muito nessa questão do T3, de mecanismo fisiopatológico e misturar um pouquinho ali na fisiologia e chegar a se atrapalhar em outra questão e acabar perdendo. Então, assim, o objetivo do curso, novamente, é criar esse guia para ter uma grande probabilidade de que 70% do necessário ali, os acertos necessários, estejam dentro daquele conteúdo. A gente não vai conseguir, impossível, abordar tudo ou ter toda a visão do que tudo que pode cair ou não cair ali. Não dá tem para como adivinhar. Tudo pode cair, porque se a gente for nessa, pode cair qualquer coisa. Isso. Né? Mas não tem como eles só colocarem questões de coisas viajadas, raras, que ninguém nunca ouviu falar. Sim. Muito bem. O quarto erro, vejo isso muito acontecer também, são alunos que não identificam precocemente quais são as suas fragilidades. Veja só, a gente começa o curso extensivo com a correção da prova de 2023, né? Sempre a correção da prova daquele ano. Ali já dá para o aluno que respondeu todas as questões, que viu a correção de todas as questões, saber qual é aquela área em que ele tem mais dificuldade, em que ele teve um percentual de acerto menor, em que ele ficou com mais dúvida quando viu a correção, né? Poxa, nunca tinha visto falar sobre isso que o professor está falando agora. Então ele já tem que começar dessa forma a montar o seu cronograma de estudo, dedicando mais horas para aquela área de conhecimento na qual ele tem mais dificuldade. Vamos dar um exemplo. Se eu já sou muito bom em neuroendocrinologia, certo? Respondi a prova desse ano, acertei 7 de 10 questões. Endopédia, eu acertei 1 de 10 questões. Na hora de montar meu cronograma de estudo, se eu colocar a mesma carga horária para endopédia e para neuroendócrino, eu vou no máximo conseguir aumentar o meu percentual de acerto em neuro de 7 para 8, talvez, e endopédia eu vou aumentar pouco também, eu vou sair de 1 para 3, de 1 para 4. Agora, se eu direcionar mais tempo para endopédia, eu posso colocar acima de 7, o número de questões de acerto, e manter ali 7, 8 questões de neuroendócrino. Então, realmente, tem que identificar precocemente quais são as dificuldades e focar nelas. Ícaro, mas tem módulo que só vai ser exibido ano que vem, próximo da prova. Mas veja, a gente tem a correção da prova desse ano. Ao longo do curso, tem 6 simulados, e em cada simulado cai questões, inclusive, diárias, cujo módulo não foi exibido ainda. Isso. Eu acho que tem sim como já ir percebendo e que também, que você não tá tão bom. E também, assim, mesmo pensando que vai ter coisa que só vai ser liberada depois, até essa cronologia que a gente fez tem algum sentido, né? Porque às vezes as áreas onde tem um número maior de questão estão vindo um pouquinho na frente. Perfeito. As áreas que são mais do dia a dia e que você vai ter provavelmente alguma bagagem a mais e que talvez o curso incorpore um conhecimento em cima do que você já tem, também está vindo no começo. Então, assim, cabe um módulo de básica que pega tudo, então a gente já lança ele na frente. Então, tem como ver essa situação e ir direcionando. Também não precisa se desesperar, dizer, eu quero estudar pediatria, a pediatria está lá na frente. Não é assim que funciona. A gente também vai adiantar. Se você chegar no módulo de pediatria com tudo em dia, você vai ter um tempo suficiente para se dedicar ao módulo de pediatria, né? E quando chegar naquela época de revisões, a gente tem algumas semanas só de resolução de prova, aí é a hora de você focar na sua área que tem dificuldade. E algumas áreas que dão mais dificuldade, até como endopédia, de novo, exemplo, ela ficar para o final tem uma vantagem de ser mais perto da prova. Isso. Não é porque você vê endopédia agora e depois você vai esquecendo, vai perder, porque não é o dia a dia. Quando é uma coisa mais, você tem mais dificuldade, deixa para estudar mais perto também.
facilita. Isso. E reforçar o que Ícaro falou dos simulados. É muito importante resolver os simulados. Né? Eu até fiz no primeiro simulado aí, já se o pessoal que estiver ouvindo já fez, não sei. Eu botei questão de coisas que nunca caíram e que não estão nas minhas aulas. Para treinar essa sensação também de cair uma coisa que eu nunca ouvi falar. Porque isso vai acontecer em toda prova. Frustração que pode acontecer na prova e que muitas vezes pode dar uma sensação de desânimo, né? Eu não sei. Porque veja, calma, né? Você viu muitas aulas sobre aquele assunto, você leu muito sobre aquilo, por mais que você não tenha estudado aquele tópico exato que ele pergunta, com aquele conhecimento que você tem, você pode chegar na resposta. Pode. E eu botei a questão assim, dá para responder mesmo sem nunca ter ouvido falar. Pronto. Bem, e o quinto erro é não ficar atento às atualizações, né? A prova de 2023, ela foi um pouco controversa, a gente criticou um pouco isso, que ignorou alguns trabalhos importantes, algumas medicações novas. Mas mesmo assim, ainda caiu a atualização sempre cai porque é importante para um especialista em endocrinologia. E o Endocrino Papers é uma fonte constante de atualização, isso não é novidade, né? Nosso site... É o que a gente faz sempre, né? Sim. Sai um artigo novo, sai uma diretriz nova, corre a gente para resumir aquilo, para escrever um texto. A gente tem lá o nosso site escrevendo sempre os textos sobre as principais atualizações. É uma orientação que a gente dá aos alunos. Leiam. Eu sei que tem aluno que inclusive imprime para estudar. Acho isso ótimo. Leiam ali, porque pode ter questão que saia dali do que a gente está escrevendo, das novas diretrizes, dos novos textos. Então, a gente já está fazendo esse trabalho por vocês. A gente já está filtrando o que precisa saber do que é mais atual, do que é mais novo, para vocês já lerem ali em português, né? Isso. De forma objetiva, a gente pega o ouro ali do que foi colocado. E muita coisa é associação também, né? Assim, você está lendo a última novidade, a última vírgula da coisa, mas a gente tem essa memória do que é que já foi abordado sobre aquele tema, né? Então, de repente, por exemplo, o teplizumab semana passada saiu estudo para usar em DM1, já fase clínica. Aí já tem o estudo que saiu anteriormente, já caiu na prova, não diretamente sobre efeito da droga diretamente, mas sobre classificação dos estágios de pré-DM1, vamos dizer, né? Então, assim, aquele estágio 1, estágio 2, não é um conteúdo direto do artigo, mas está lá dentro do artigo. Então, e aí já lhe ajuda a memorizar. Eu não canso de dar esse exemplo do teplizumab. Havia uma alternativa na prova falando sobre efeito colateral, né? Ele falava em neutropenia. Isso. E aí a gente tinha um site, lá um texto no nosso site que o Luciano escreveu falando que era linfopenia. Então, eu acho que se eu fosse fazer a prova próximo ano, eu uma vez por semana tiraria ali uma horinha, meia hora, uma hora, para ler o que está no nosso site. O que é que saiu? E os nossos textos, eles são objetivos, eles são curtos, eles são páginas e páginas. Então, toda semana sai 3 textos ali, rapidinho você lê. Rapidinho você lê. Muito bem, pessoal. Então esses são os principais erros que podem custar a sua aprovação no TIM. Segue essas dicas que a gente passou. Reforço, a gente realmente é expert atualmente em aprovação do TIM. A gente sabe o que está falando, que você vai conseguir sucesso, vai conseguir o tão sonhado título de especialista em endocrinologia e metabologia. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.